Os assuntos que foram destaque no mundo jurídico em 2013. Você confere agora na retrospectiva do programa OAB na TV. A gente começa a retrospectiva 2013 do programa OAB na TV, relembrando o debate realizado pela OAB Ceará sobre o funcionamento das varas de família na capital. O evento, realizado na sede da seccional, mobilizou advogados, membros do Judiciário e da Defensoria Pública, além de militantes que atuam em defesa dos direitos da criança e do adolescente. A Defensoria Pública se coloca à disposição para estar discutindo em todos os momentos essa matéria referente ao funcionamento das varas, mesmo porque nós estamos lá diariamente no acompanhamento desses processos. O núcleo da infância especificamente funciona no Fórum Cláudio Bevilacqua e faz atendimento ao público que tem alguma demanda referente à criança e adolescente, tanto direta ou indiretamente. Infelizmente é mais uma violação, né? Porque se a criança é prioridade, nós deveríamos ter mais agilidade nos processos que a gente dá entrada, né, judicialmente, seja em relação à guarda definitiva, seja em relação, inclusive, pensão alimentícia, que a gente tem muito desses problemas, a outras situações, inclusive de negligência, mas a gente percebe assim que é muito lento o processo. A criança, enquanto isso, a criança está sofrendo, né? A criança está correndo risco, a criança está institucionalizada e nós temos casos que a criança passa, ou o adolescente passa de 6 meses, às vezes 1 ano, na instituição de acolhimento e a situação não é resolvida. O presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará defendeu o debate como ferramenta para aperfeiçoar a prestação jurisdicional das varas de família de Fortaleza. O problema é assim, essa vara de guarda, com competência exclusiva de guarda, ela foi criada em 95, portanto, há 18 anos atrás. De lá para cá, o conceito de pátrio poder, ele evoluiu para poder familiar. Guarda compartilhada, alienação parental, regulamentação de visitas, viagens de crianças para o exterior. Então, todas são questões, vamos dizer assim, novas e mais emergentes, e não se justifica mais uma única vara para resolver todos esses problemas. Só para você ter uma ideia, a 16ª Vara de Família tem mais de 3.000 processos, cerca de 3.500 processos de guarda. Então, torna-se absolutamente inviável a prestação jurisdicional dentro de um contexto como esse. A OAB, né, naquela visão, naquela trilha de não só criticar, mas apontar soluções, nós fizemos um estudo através da Comissão de Direito de Família, através da Comissão de Estudos Constitucionais, o presidente Fábio Zec, e nós fizemos um estudo conjunto e entregamos esse estudo ao tribunal, onde a gente mostra que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, a 16ª Vara hoje, essa ultra especialização, ela é inconstitucional do ponto de vista material, por ser uma matéria que trata de direito de criança e adolescente, que exige prioridade absoluta. E nos moldes em que ela está formatada, a prestação jurisdicional ela é totalmente impactada, ela não funciona. Esses encontros, essas audiências públicas são de suma importância para um melhor desenvolvimento das atividades forenses, tendo em vista que é nesses momentos que nós vamos encontrar opiniões divergentes e diversas, mas somente com um ponto comum, que é a melhora na entrega da prestação jurisdicional. Por isso que é muito importante a participação da sociedade, o Poder Judiciário ouvir a sociedade, ouvir o que é que a sociedade pensa, o que é que ela pode contribuir para a entrega de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Marcos Duarte destacou que a atual dinâmica de funcionamento das 23 varas de família de Fortaleza representa uma violação dos direitos de milhares de crianças e adolescentes. A criança e o adolescente são seres em formação. Durante a separação, durante o divórcio ou o fim da união estável, certamente são as pessoas da família que são mais prejudicadas. Por quê? Porque, de repente, elas perdem um referencial de pai e mãe, de repente, elas têm que lidar com a separação da família, com a ruptura da família. Então, esses indivíduos,
eles normalmente são altamente susceptíveis a uma série de problemas. Esses problemas têm uma interferência muito grande na sua formação psicológica, moral, intelectual. Por isso que a lei escolhe e dá prioridade absoluta às crianças, aos adolescentes e ao idoso. Se você olhar no nosso ordenamento jurídico, são esses indivíduos que merecem a prioridade absoluta na tramitação de processos, o cuidado da sociedade, o cuidado do Estado. Eu entrei com processo de guarda compartilhada, né, já fazem 4 anos. Só que desde lá para cá, o que tem ocorrido são audiências de conciliação, mas nenhuma com êxito. O problema que isso tem acarretado são perdas visíveis no desenvolvimento escolar da minha filha. As audiências ocorrem num espaço, né, de tempo muito longo entre elas. Cada ano é uma conciliação. E nunca se chega a uma decisão definitiva, né, que traga uma estabilidade para que a minha filha possa ter o desenvolvimento escolar normal. Entendeu? Então, o que eu solicito nesse momento é mais celeridade nesse processo, né? Uma vez que o que está se levando em conta nesse momento é o desenvolvimento da criança. Entendeu? Que quanto mais tempo passa, mais difícil fica a reparação de algum dano, né, que esse tempo possa trazer. Confira agora trechos de uma entrevista sobre o crescimento da violência urbana no país, com o advogado especialista em direito penal, Leandro Vasques. A violência urbana tem crescido de forma assustadora nas últimas décadas em todo o território nacional. Ela é parte do cotidiano das cidades brasileiras, fazendo com que o Brasil, em 2010, em pesquisa de 2013, tenha sido o país com o maior número de assassinatos em todo o mundo. E para falar sobre este tema que preocupa o governo e a sociedade como um todo, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado especialista em direito penal e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, representando a OAB Ceará, doutor Leandro Vasques. Doutor Leandro, é um prazer tê-lo conosco aqui, novamente no estúdio. O privilégio é meu, velho. Sempre à disposição da nossa OAB e da nossa sociedade. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é o papel do Conselho de Segurança Pública do Estado de Ceará. Na verdade, o Conselho Estadual de Segurança Pública ele foi concebido ainda no ano de 93, né, quando do governo Ciro Gomes, e de lá para cá, realmente, ele teve uma atrofia de atuação e, recentemente, o atual governador ressuscitou o Conselho, né, ele emprestou novo fôlego com a nova formação. Hoje nós somos 14 membros, representantes de inúmeras entidades, dentre elas a OAB, que honrosamente eu represento. Nós temos a Assembleia Legislativa, tem um deputado que a representa, a Câmara Municipal de Fortaleza, né, o Ministério Público, a própria Polícia Civil, a estrutura da Polícia Militar, a Controladoria, enfim. 14 entidades são muito bem representadas no Conselho, que debate políticas de segurança pública no intuito de contribuir para a política de Estado. Outro tema bastante debatido em 2013 pela OAB Ceará foi a reforma política. Confira. A reforma político-partidária é um tema discutido no Brasil há décadas, mas na realidade nunca saiu do papel. O Conselho Federal da OAB propõe agora uma ampla reforma político-partidária. E para conhecer mais detalhes sobre essa iniciativa da OAB, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, nós conversamos agora com o presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Marcos Vinícius Furtado, e com o presidente da OAB Ceará, doutor Valdetário Andrade Monteiro. Doutor Marcos Vinícius, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é integralmente meu. Doutor Marcos Vinícius, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é a principal proposta da OAB no que diz respeito à reforma política. O senhor, durante uma palestra hoje à tarde, na sede da FESAC, falou inclusive em financiamento democrático das campanhas eleitorais. Gostaria que o senhor explicasse o que é, na realidade, esse financiamento democrático. A OAB Nacional, junto com as seccionais da entidade, está mobilizada pela reforma política em nosso país. Não é mais possível continuarmos com o atual estado de coisas em que nós não temos uma fidelidade entre a vontade da sociedade e a vontade expressada pelos representantes do povo no exercício do poder político. Temos que transformar, temos que fazer com que os nossos representantes se transformem em legítimos representantes da vontade popular. E, nesse sentido, lançamos o projeto Eleições Limpas, que objetivam trazer não apenas o financiamento democrático da campanha eleitoral,
como também o voto transparente, além de maior liberdade na imprensa e na internet. Um debate na Assembleia Legislativa tratou do piso salarial do advogado privado no Ceará, uma importante conquista para a categoria. Dada a relevância do tema, o evento registrou uma massiva adesão da classe, com representantes da advocacia, da capital e do interior cearense. Reconhecer que a atividade de advocacia é essencial à administração da justiça, como diz a nossa Constituição Federal. Em segundo momento, é reconhecer também a dignidade desta função tão antiga na civilização, que é a função de patrocinar interesses de outros. Então, o advogado é esse profissional que tem um munus social dentro do seu ministério privado. Então, reconhecer a existência de um piso, ou seja, um mínimo para que o advogado seja remunerado no exercício da sua profissão, é algo de extrema importância, porque valoriza a profissão, valoriza o seu trabalho, confere dignidade ao seu exercício ministerial, à sua profissão, e vai beneficiar notadamente aqueles que estão egressos das faculdades, né? O jovem advogado, que é o que é mais vilipendiado no exercício da advocacia, porque sai da faculdade à busca do seu primeiro emprego e não é raro encontrar contratos que não tenha um mínimo de correspondência no que diz respeito à questão financeira, naquilo que ele desenvolve. Então, é algo extremamente necessário. A OAB faz esse enfrentamento, a exemplo de outras seccionais do nosso país, e eu tenho certeza de que o poder público se sensibiliza com esta causa, que é uma causa nobre para toda a sociedade. Esta iniciativa louvável da OAB Jovem, da Comissão de Apoio ao Advogado, ela é de fundamental importância, porque ela está entre os pilares da valorização da advocacia e do advogado. Nós estamos num debate de altíssimo nível, onde essas ideias e essas questões estão vindo à tona sob todos os ângulos, inclusive do ângulo do advogado que milita no interior, do advogado que serve às prefeituras, do advogado que serve aos grandes escritórios e é pessimamente remunerado, de forma que tudo isso vem à baila hoje e numa profícua discussão que só engrandece a nossa advocacia, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil e a nossa gestão que aqui está. Gostaria de frisar, inclusive, também que esta iniciativa contempla um dos propósitos primordiais da Comissão de Apoio ao Advogado, que é justamente fixar e firmar essa luta incessante contra a desvalorização que se pretende desenvolver, contra a remuneração, contra os prestimônios, os honorários do profissional da advocacia. A importância do piso é justamente para permitir que o advogado, o recém-formado, o que tenha mais anos ou muitos anos, ele possa, pelo menos, ter as condições financeiras para se vestir bem, para comprar livros, para fazer assinaturas eletrônicas, por exemplo, de cor, jurisprudências, porque do jeito que está hoje, sem piso, você ganha R$800 numa prefeitura, R$1.000, aí a família para sustentar. Então, a gente está aqui para apoiar essa iniciativa aí do deputado Sérgio Aguiar, que é uma reivindicação também, né, do doutor Valdetário Alencar, presidente da OAB, que a gente parabeniza, também do sindicato, aí, doutor Edson Santana, e dizer que nós não podemos deixar de apoiar uma ideia dessa, como eu disse, uma proposta dessa, que eu vim lá de Canindé, representando os advogados de Madalena, Canindé, Itatira, Caridade, Paramoti, a região toda, General Sampaio. Por quê? Porque nós estamos vendo os advogados tendo aviltados nos seus direitos. Como é que eu trabalho e não recebo o suficiente ou condizente para tantos anos de pestanas queimadas, a prova da OAB dificílima, você tem que estudar, comprar livros e depois você vai viver o quê? Eu conheço lá advogados que estão trabalhando em cartórios, advogados que estão trabalhando em comércios, né? Por quê? Porque não estão conseguindo receber um salário digno para exercer sua profissão. O projeto de lei discutido na audiência é de iniciativa do deputado estadual Sérgio Aguiar.
atendendo a uma solicitação da OAB Ceará, que encaminhou, em 2012, uma proposta inicial por meio do presidente Valdetário Andrade Monteiro. A proposta estabelece o salário de R$ 2.150 para advogados privados, cumprindo uma jornada de trabalho de 4 horas diárias. Tanto o parlamentar quanto a diretoria da OAB Ceará concordam que a medida tem o objetivo de valorizar o trabalho dos advogados em todo o estado, fixando um referencial mínimo de pagamento a ser praticado pelo mercado. Vai criarmos aqui o piso para principalmente o jovem advogado, esse valor de R$ 2.150, para que se possa daí estabelecer uma condição mínima necessária para que se possam trabalhar e terem a devida remuneração mínima pelo que trabalham os nossos advogados no estado do Ceará. Essa é a intenção, que aqui agora iremos transformar num projeto de indicação, devido ao visto de iniciativa, mas iremos propor aí para que o governo do estado possa encampar essa ideia e disciplinar essa matéria a nível de advogados privados no estado do Ceará. É uma garantia importante, né? Uma garantia, se Deus quiser, se fará através de lei, né? Que vincula aí tanto a administração pública quanto os escritórios particulares, né? Importante para a categoria, né? O advogado ele tem uma função importante dentro da sociedade, tem um munus público, não é importante, né? Você vê que a atividade do advogado e a OAB, eles aparecem várias vezes na Constituição, é a única profissão, né, que tem essa conotação aí de estar dentro da Constituição, e é uma questão dessa natureza diz respeito a que a advocacia ela é um exercício de representação de interesses e de direitos das pessoas, não é? Então há que se garantir ao advogado, não é, a dignidade, não é, de proventos, não é, de honorários compatíveis, né, com a importância e com o trabalho que é desenvolvido pelo advogado. O advogado, por vocação, ele tem que ser um guerreiro, porque você enfrentar essa justiça, né? Você enfrentar o dia a dia da advocacia, da demora para você conseguir êxito, às vezes, num processo, né? Isso tudo, há outras dificuldades que fazem parte da profissão e de outras também, né? Merece essa garantia legal, merece esse piso mínimo, né? Merece esse mínimo legal para que a gente possa exercer a atividade, né? Para que a atividade seja valorizada, não é? Mais uma vez, por ser tão importante, não é? Para o exercício da cidadania. O valor defendido pela OAB Ceará está situado num patamar acima do que é praticado em outras regiões do país. A expectativa é de que a proposta seja aprovada em breve. Atualmente, o projeto está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. A seguir, a gente volta com mais temas que marcaram 2013. É logo após o intervalo. A qualidade do ensino jurídico foi tema de discussão entre os advogados da OAB Ceará. Seguindo recomendação do Conselho Federal da Ordem, a OAB Ceará convocou advogados e membros da comunidade acadêmica para debater aspectos da formação dos futuros advogados. As iniciativas acordadas durante o debate deverão ser encaminhadas para a avaliação do MEC. Na opinião de Roberta Vasques, o debate é essencial para construir novas alternativas para os cursos de direito. Essa audiência é louvável, né, a iniciativa, até porque o ensino jurídico atualmente é uma problemática que deve ser discutida e aprofundada, e nada melhor do que uma audiência pública, onde nós reunimos pessoas chaves da educação, né, aqui do Ceará, de Fortaleza, e a partir daqui dessa audiência pública, irão surgir, né, ideias, aprofundar o debate, para que a partir daí, né, nós iremos colher, né, frutos desse debate e tentar implementar políticas relacionadas ao ensino jurídico, especificamente aqui no Ceará. Por parte dos representantes dos cursos de direito, o principal desafio é conciliar a ampliação do número de vagas com a qualidade do ensino.
essa audiência pública de iniciativa da OAB, também em conjunto com o Ministério da Educação, com esse apoio, tem o sentido de fazer uma reflexão muito séria sobre o atual momento do ensino jurídico aqui no Brasil. A história do ensino jurídico aqui no Brasil é uma história de muito louvor. Desde os primeiros cursos criados no Brasil, já no século XIX, sempre se procurou e, de fato, sempre se encontrou entre aqueles que atuam no direito uma excelência da intelectualidade, da ação, e isso reverbera diretamente na atuação gloriosa, histórica, de relevância sem igual da Ordem dos Advogados no Brasil. Hoje você vê que o mercado de trabalho hoje, na área privada dos advogados, hoje a média salarial que se paga é muito baixa. Por quê? Porque houve uma abertura muito grande de custo, tem muita gente, a OAB faz o seu papel, né, para, de certo modo, também garantir a qualidade da prestação desse serviço jurídico dos advogados, mas é preciso, essa é uma discussão muito importante que a OAB Ceará traz hoje para a sociedade, justamente para que isso entre na pauta das instituições, para que a gente possa ter um ensino jurídico melhor. Eu acho que o problema aí começou lá no governo Fernando Henrique, né? Foi uma abertura exagerada dos cursos e agora a gente precisa discutir. Mas eu acho que falta investimento, falta foco na meta, né? Um material humano melhor, para que a gente possa oferecer para a sociedade profissionais de gabarito. É isso que está faltando. Para quem está na ponta do processo educacional, o processo de discussão sobre o ensino jurídico também passa pela reformulação das grades curriculares e do exame de ordem. Talvez eu seja um dos poucos professores e até educadores que tem uma visão completamente diferente. Eu vejo assim, todos os cursos de direito no Brasil como um todo, a partir da sua matriz curricular, eles estão focados a preparar o acadêmico e preparar a acadêmica a ser um grande profissional. Quer seja na área do direito, quer seja como juiz, como promotor, enfim, como delegado de polícia, enfim. A minha preocupação primeira em relação a uma reunião como esta aqui hoje na OAB discutindo o ensino jurídico é justamente no sentido de harmonizar o ensino jurídico às exigências do exame de ordem, que eu considero, como disse, um dos pouquíssimos aqui no estado do Ceará e talvez aqui no Brasil, que eu acho que considero o exame de ordem completamente anacrônico para a realidade que nós estamos tendo. Os grandes desafios hoje no ensino jurídico é mudar a metodologia do ensino. Hoje a gente ainda, embora o ensino do direito tenha se modernizado e tenha buscado se atualizar, principalmente na área das tecnologias, buscando acompanhar a evolução tecnológica do judiciário, a metodologia do ensino do direito ela ainda é muito tradicional, baseada em aulas, seminários, e a ideia hoje é que a gente possa ter um ensino jurídico mais prático, com metodologias diferenciadas, metodologias que tragam para o aluno uma experiência prática mais próxima da realidade que ele vai encontrar na vida dele profissional. Vamos rever a Blitz da Saúde realizada pela Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Procurar identificar as pessoas que são diabéticas ou hipertensas e que não sabem disso. É o primeiro ponto, né, o objetivo maior. O segundo ponto é aferir a pressão arterial e a glicemia, com o objetivo também de esclarecer as pessoas que, por acaso, já sejam diabéticas ou hipertensas e que não estejam se cuidando suficientemente bem. Então, nós fazemos os esclarecimentos e encaminhamos ao serviço de saúde para que elas possam retomar os seus tratamentos. Doutora Jane, como é que você avalia essa iniciativa da OAB, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados, de prestar um serviço aos advogados que militam aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua? Eu acho excelente essa iniciativa, até porque temos uma vida tão corrida, um corre-corre tão grande, e é bom, sim, ter esse serviço aqui, próximo ao fórum, vizinho ao fórum, né, seja disponibilizado aos advogados, né, e dar oportunidade para cuidarmos um pouco mais da nossa saúde. É de suma importância, vejamos só, esse trabalho desenvolvido pela CAASSE, frente aqui no estacionamento do fórum Clóvis Bevilacqua, faz com que haja a preocupação, né, da CAASSE, dos seus diretores, com a saúde dos nossos colegas. Não só essa iniciativa, né, como outras, como a sala aqui do advogado, que assiste o advogado, e muitas outras.
Esse tipo de campanha só melhora, vamos dizer assim, o convívio entre a CAASSE, a própria OAB e os advogados. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará, a CAASSE, realizou esta semana mais uma edição da Blitz da Saúde no estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. E para conhecer mais detalhes desta iniciativa e sobre outros projetos, nós conversamos agora com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Júlio Ponte. Doutor Júlio, qual a importância e qual o objetivo desta iniciativa hoje realizada aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua? A Caixa de Assistência, a atual gestão dela, sempre teve e terá como pressuposto melhor servir os advogados, as advogadas, os dependentes dos advogados cearenses. E nós já fizemos ao longo do primeiro semestre várias blitz relacionadas à saúde. E nesse mês de agosto continuaremos fazendo esta campanha e também coincide com o mês de todos nós, advogados e advogadas, que estamos fazendo no estacionamento dos advogados no Fórum Clóvis Bevilacqua mais uma edição da Blitz da Saúde, medindo pressão arterial, a taxa de glicemia, outras medidas, outros exames nós realizaremos durante todo este mês agora de agosto. Agora, em termos de caixa de assistência, também neste primeiro semestre do ano, nós já realizamos várias execuções relacionadas aos nossos projetos. Os principais projetos, incrementar os convênios que nós temos. Então, nós partimos de 132 convênios e já estamos querendo duplicar esses convênios ao longo deste ano, chegando a aproximadamente 210 convênios, quer seja relacionado ao hotel de trânsito, quer seja relacionado a farmácias, quer se relacionem às lojas, enfim. Uma gama de convênios dando à disposição dos advogados e seus dependentes descontos, bons descontos, mas para tanto eles necessitam ser associados à Caixa de Assistência. Não basta que seja só filiado ao AB, que pague a anuidade da ordem, e sim associado também à Caixa de Assistência, que é imprescindível, porque nós realizamos um trabalho humano, um trabalho voltado, um trabalho de solidariedade, voltado sempre aos advogados. Nós estamos abraçando os advogados e os advogados também estão nos abraçando. Quando assumimos em janeiro, existiam aproximadamente 3.000 associados, 2.957 aproximadamente associados. Hoje nós já estamos com aproximadamente 6.000, 5.851. Se a memória não me falha. Então, para a diretoria, para os servidores da Caixa de Assistência, para a própria OAB, isso é um alento, isso nos deixa muito felizes, que praticamente dobramos o número de associados à Caixa de Assistência. E tem a ver com o serviço que nós realizamos, procuramos dar o melhor. Condição sine qua non a gente colocar a qualidade dos nossos serviços. São serviços odontológicos, os serviços de fisioterapia, o serviço de fonoaudiologia, enfim. Todos esses serviços que nós temos, hotel de trânsito, a questão da Qualicorp, que o advogado pode se associar também à Qualicorp e pode ter um plano de saúde dentro das suas necessidades. Nós temos também o VIP Saúde, hotel de trânsito, enfim, são dezenas de serviços que nós prestamos e vamos ampliar esses serviços. Depende muito da questão nossa orçamentária, mas tenho certeza, a classe dos advogados, tenho certeza absoluta que, se não for ainda neste ano, mas já em janeiro do próximo ano, nós estaremos estabelecendo outros serviços, como de psicólogos, como de nutricionistas, como também de acupunturistas e outros serviços mais. Não só aqui em Fortaleza, na capital, mas no interior do estado. Tivemos um primeiro colégio dos delegados em julho, vamos fazer agora em novembro também. Já tivemos em várias cidades do interior, várias subseções. Estaremos visitando outras subseções durante o mês de agosto para ouvir as necessidades dos colegas do interior do estado e ampliar o serviço da CAASSE. Para nós é fundamental.
capital. Vamos ver como foi a entrega do Prêmio de Jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos, realizado pela OAB Ceará. A comissão julgadora do primeiro Prêmio de Jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos, formada pelo advogado Cleto Gomes e pelos jornalistas Newton Almeida, Miguel Macedo, Wagner Borges e Adízia Sá, teve dificuldade para chegar ao nome dos vencedores, diante do grande número de trabalhos inscritos. Quantas vezes os repórteres, correndo risco de vida, quando não são assassinados, né, procura divulgar à imprensa a tempo e a hora para que as pessoas sejam informadas do que está ocorrendo. A OAB, da mesma forma, também procura defender o Estado de Direito e a sociedade. Então, eu pude perceber que existia essa identidade de prerrogativas e era necessário que a OAB instituísse, no caso, esse prêmio para poder reconhecer o trabalho de cada um desses profissionais que no dia a dia vive colocando a sua vida em risco para prestar informação a tempo e a hora. Daí veio a ideia deste prêmio que nós não pudemos implementar na gestão passada. Mas fico muito feliz nesse momento pelo fato da ideia ter prosseguido. Graças a Deus conseguimos conquistar a doutora Suzete, que foi uma das idealizadoras juntamente com a gente, e ela tocou em frente e a gente está vendo isso se concretizar hoje. A seccional cearense da Ordem dos Advogados aproveitou a ocasião para homenagear membros da imprensa cearense. A lista foi composta pelos jornalistas Adízia Sá, Dimitri Túlio, Edilmar Norões e Nonato Albuquerque. Isso é um reconhecimento por uma instituição como a OAB, sem dúvida alguma, torna mais importante essa homenagem. E eu até dizia há pouco tempo, e quando a homenagem traz o nome de Luiz Cruz Vasconcelos, eu que fui aluno do professor Luiz Cruz, e sei do quanto ele foi importante para a universidade, do quanto ele foi importante para os meios jurídicos do nosso Estado. É evidente que um nome dado a este prêmio deixa o homenageado mais gratificado. Quanto à homenagem em si, como jornalista, nós temos que nos dizer de muita satisfação, agradecido, porque isso, quando eu tenho um olhar retrospectivo, ao longo de todos esses 50 anos de exercício profissional, quando você é reconhecido por um trabalho como esse, é evidente que isso lhe deixa tranquilo quanto àquilo que você exerceu em sua profissão e está exercendo. Eu acho que, para nós jornalistas, é significativo ser homenageado. E volto a dizer, quando a homenagem parte de uma OAB, mais motivos tem para que você se torne mais feliz pelo reconhecimento. Eu fico muito honrada, primeiro por partir da OAB. A OAB me dá uma coisa que pouca gente sabe, mas eu vou revelar a você. A única frustração da minha vida é não ter me formado em advocacia. Eu queria ser advogada. De maneira que quando eu falo em OAB, eu falo com profundo amor e emoção, porque eu poderia estar lá. De maneira que eu fico feliz por essa homenagem e agora que vou assumir a presidência da nossa Associação de Imprensa no dia 10, espero manter com a OAB uma união muito grande, um compartilhamento de atividades, de promoções, porque esta casa estará sempre aberta para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Ceará. Com respeito e com uma honra, que é uma das lembranças melhores que eu vou guardar dessa minha atividade de jornalista. Eu tenho pela Ordem dos Advogados uma admiração, tanto quanto o povo brasileiro, pelas lutas, várias lutas, demandas que foram feitas ao longo dos tempos. A OAB tem sido uma defensora dos direitos, da salvaguarda dos direitos, principalmente do cidadão. E ao lembrar o meu nome, junto com de jornalistas que realmente merecem, como a professora Adízia, Edilmar, Dimitri, eu acho que eu me sinto até intimidado, que são mestres e eu sou um discípulo de todos eles. O vice-presidente da OAB Ceará destacou o papel da imprensa e da advocacia na defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos. A valorização do jornalista
e do meio de comunicação como ferramenta importante da construção da democracia. E quando o jornalista independente, ele noticia o fato, ele expõe a ferida, não é? No veículo de comunicação com imparcialidade, ouvindo outra parte, apurando os fatos com responsabilidade, não é? Ele contribui muito para a cidadania, não é? Para a veiculação da informação, da verdade, não é? Para o senso crítico, para a opinião, para que as pessoas tomem conhecimento e tenham sobre os fatos que acontecem alguma opinião, não é? A instigação, a crítica, não é? A instigação, a opinião sobre os fatos é que faz a sociedade se modificar. Porque se todo mundo pensasse do mesmo jeito, nada ia para frente. Então as pessoas, a sociedade toda, cada um tem sua opinião, sua divergência, E isso é que faz, não é, a sociedade e a democracia se desenvolverem cada vez mais, não é? Porque as pessoas ficam analisando. Então, os jornalistas são profissionais, não é, muito importantes no processo democrático da construção da cidadania. Não é? O papel da imprensa na história do mundo, na história do país, ela é importantíssima. E há tempos atrás ela era calada, ela era proibida de se manifestar. Hoje não, a liberdade de expressão ela é plena, então as pessoas podem se manifestar da forma que quiserem, respeitando o direito do próximo. Mas isso é importantíssimo, né, para a democracia e para a convivência social. Acompanhe agora partes da entrevista com o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, sobre os 25 anos da Constituição Federal. Doutor Valdetário, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Prazer sempre nosso, Evaldo, parabenizando o programa que cresce em audiência e em repercussão na comunidade jurídica do Estado do Ceará e em todo o Brasil, para aqueles que acompanham pela internet. Doutor Valdetário, dia 5 de outubro, a nossa Carta Magna, chamada da Carta Cidadã, completará 25 anos. Há o que se comemorar? Com certeza há, Evaldo. Foi um esforço muito grande da Advocacia Nacional, da comunidade jurídica como um todo, para termos um texto na Constituição de 1988 que refletisse a redemocratização, a reinserção do nosso país em um momento de cidadania. Nós vínhamos de um longo período de ditadura e, o que é pior, um período de instabilidade repetitiva em nosso país. Se fala, alguns constitucionalistas, a professora Andrini, que é mestre e doutoranda, pode falar um pouco mais sobre isso, mas há uma gangorra na nossa história, onde períodos de ditadura, comunados com períodos de rigidez administrativa, principalmente do Poder Executivo, e aí se mudou a Constituição ao sabor do vento, e o que é pior, tornando a Constituição algo extremamente mutável. Se você considerar aí, desde 1824 até 1998, várias constituições refletindo muito mais o poder executivo e o momento político do país do que propriamente a Constituição de um país. A partir de 1988, todo o esforço foi feito para que nós pudéssemos ter uma Constituição perene, que refletisse o nosso país e que o povo pudesse contar com um texto legal que desse suporte a princípios republicanos, democráticos e, acima de tudo, de estabilidade e segurança. Eu acredito que temos muito a comemorar com a Constituição de 1988. E depois do intervalo, tem mais Retrospectiva 2013. O programa OAB na TV Mundo Jurídico volta já. O direito à cidadania também é uma grande preocupação da OAB Ceará através do projeto OAB Educar. Confira. A reunião foi dirigida pelo vice-presidente e coordenador das comissões, Ricardo Bacelar, e contou com a participação de representantes das comissões que já manifestaram interesse em colaborar no mutirão de informação para a cidadania. O projeto OAB Educar visa levar a educação básica sobre o direito e cidadania às escolas municipais de Fortaleza. A Comissão de Direitos Humanos, após o seminário que ocorreu no dia 5 de outubro, irá encampar um grande curso de formação cidadã para 150 associações comunitárias,
onde nós, através da FESAC, iremos dar as noções básicas de direito administrativo, de direito civil, penal, criminal, consumidor, o que for necessário para que aquele representante da associação comunitária, que represente o núcleo de direitos humanos naquela comunidade, possa ter a possibilidade de reivindicar aquilo que ele achar justo e que tenha a legalidade como primado maior de sua atuação. O vice-presidente da OAB Ceará acredita que as palestras nas escolas com temas como Constituição, Direito Civil e Direito Político podem contribuir para a construção da cidadania. A OAB ela tem uma função, né, importante, além de cuidar das prerrogativas dos advogados e da classe advocatícia, mas também participar, né, de uma forma ativa dos processos sociais, dos movimentos, né, em favor da cidadania, né? Então, o fato da OAB de ter em seus quadros 500 advogados, membros de comissões, né, e que esses membros de comissões, eles podem disponibilizar uma hora por seu dia e ir visitar as escolas, a gente poderia cobrir as 283 escolas do município de Fortaleza, que seria a primeira ideia, para levar noções básicas de cidadania, noções básicas de direitos mais elementares para as crianças e para os pais dessas crianças, né, que a gente pudesse fazer essa visita a esses locais, né, de forma assim mesmo objetiva, né, para participar dessa melhoria na qualidade de vida do povo do Ceará, né, implementando aí, no caso, uma aula, né, para cada região que a gente irá visitar, né, com ensinamentos elementares, né, sobre a cidadania, sobre os direitos mais básicos do cidadão, né? E aí são várias comissões temáticas, a gente vai falar sobre drogas, sobre violência, sobre higiene, sobre, né, o que são os estados, os municípios, a União, né, o que é a justiça, coisas assim muito simples, mas que as pessoas não têm a oportunidade de, mas não existe mais moral cívico, SPB na escola, então não deixa de ser uma forma que a OAB tem de participar, né, realmente desse processo, né, que faz parte aí da construção do bem comum da cidadania. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã. Assista também no site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no programa do advogado cearense OAB na TV Mundo Jurídico. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 2014 repleto de realizações. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá!